Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui mais uma vez no seu programa, no seu podcast Cena Aberta, aqui no grupo A Gazeta. E hoje eu estou numa companhia muito especial, né? Quero agradecer pelo convite de aceitar estar aqui conosco, né? Elísia Congon, não tem como não falar de cultura sem tocar o nome, né, marcante dessa pessoa dentro da cultura mapaense, que é um grande marco. Seja bem-vinda, a casa é nossa, viu? Eu só tenho a agradecer, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer, é sempre assim uma satisfação imensa e uma alegria vir e falar daquilo que é nosso, da nossa cultura, da nossa maneira, do nosso jeito de ser do estado do Amapá. Muito Exatamente, obrigada. a gente agradece, né? O programa, né, o podcast Cena Aberta, ele é um bate-papo, ele é um podcast cultural. A gente resgata essa identidade, né, esses valores da cultura mapaense, né? E esse é o nosso objetivo, né? Dar espaço, valorizar, visibilizar aquelas pessoas que são fomentadoras da cultura mapaense, né? E aí, voltando às apresentações, né, a essa introdução sobre Elisa Congó, né, a gente sabe que é um nome que nasceu e foi criado no meio da cultura, é uma guardiã dentro do movimento do Marabás da Amapá, é uma defensora de sua preservação e evolução também, né? E a gente fica lisonjeada com a sua participação hoje aqui no Cena Aberta. Para iniciar, quem é Elisa Congó, né? Como foi essa trajetória, né? É lógico, tem toda uma questão familiar, né? Exatamente. Conte-nos um pouco. O Marabaixo, ele sempre, por muitos anos, por muito tempo, ele foi mantido por famílias. Famílias que, até então, ao se formar, o estado do Amapá foram Laguinho e Favela. A minha família, por exemplo, a do Velho Congó, do meu avô Congó. Por que Congó? Porque nossos ancestrais vieram da República do Congo, da África. Interessante. Isso já comprovadamente com DNA. Sim. Então, meu avô, um exímio tocador de caixa, você sabe que o continente africano, a cultura do tambor, eles já trouxeram isso com eles, aqui eles só perpetualizaram com os seus ladrões de Marabás. Meu avô era um exímio tocador de caixa, que onde veio o zimba, o sairé, o samba, tudo que se refere a caixa, ao tambor. E partiu para a favela, no caso, minha mãe. E minha mãe, depois do meu avô, assumiu essa responsabilidade com a ida do meu avô, né, para o céu, para o reino de Deus. Com a ida de minha mãe, quem assumiu, no caso, foi aqui, Elísia Congó. Eu sou a terceira geração de uma família que cultiva, que traz em seu sangue, em seus bojos, essa cultura, essa manutenção. Hoje, sou o quê? Faço parte do comitê gestor do Marabaixo, junto ao IFAM, mas sou administradora de empresa, sou professora, sou militar já da reserva, remunerada, tá? E, acima de tudo, sou uma fazedora de cultura e hoje estou à frente da UNA, da União dos Negros do Amapá, através de uma votação, fui eleita, e acabamos de realizar há poucos dias, no mês de novembro, o maior encontro de todos os tempos. O tambor que nos une, o 30º encontro dos tambores, que mostrou muito bem a versatilidade, a ramificação, o que a nossa cultura representa em todos os momentos do estado do Amapá. E é importante, quando a gente se fala da questão da UNA, recentemente que teve os encontros dos tambores, né? Quando se deu o nome do evento para essa edição, que foi o tambor que nos une, né? Trouxe ali realmente uma definição, trazendo o Marabaixo, o batuque, o reggae, zimba, né? Sairé, mulheres, né? Pretas nas percussões, hip hop, capoeira, ou seja, é muita gente envolvida, né? Os índios, os indígenas também, porque o tambor, como a gente acabou de falar, o tambor, ele nos une em todas as vertentes. Ele já veio com o sangue desse povo negro que para cá veio, que foi o construtor do Brasil. E quando se trata de estado do Amapá, principalmente o negro, ele é o construtor. Se você for ver a história,
o primeiro arquiteto, que na época não era arquiteto, era o que? Apontador, que eles chamavam, né? Que construtor, era negro. Os 15 primeiros foram negros no estado do Amapá, os construtores que construíram as casas que para cá vieram morar os doutores. Sim. Então, o estado do Amapá, não só o Brasil, deve muito a essa população, e a gente sabe que, muitas das vezes, essas reparações são muito difíceis, são inevitáveis, e a gente acredita que reparações de fato e de direito jamais chegarão até nós. Olha só, é legal, né? Infelizmente. Sim, é legal a gente ter esse papo, bate-papo assim, né? Que a gente acaba conhecendo muita coisa, né? Histórias são resgatadas, né? Fatos são relembrados, porque nós precisamos preservar essas lembranças, né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver, posso ser leigo nessa questão, mas o bairro do Congoz, o nome do bairro do Congoz, tem alguma coisa... Uma relação. Exatamente, tem toda uma relação com o meu avô, com o Velho Congó. O Velho Congó, como aqui se criou, perdeu seus pais muito cedo, né? Que vieram os seus avós para a construção do forte da Fortaleza São José do Macapá, para você ver que sofrimento. Carregavam pedra do Rio Pedreira para a construção do forte, em defesa não só do estado do Amapá, mas do Brasil, do Estado de Direito brasileiro. E com a morte dos pais, ele foi criado e foi alfabetizado pelos padres. Então, ele sabia ler e sabia escrever. E ele possuía algumas terras. E uma das terras que ele possuiu, que ele conseguiu possuir, foi o bairro dos Congós, que hoje é chamado bairro dos Congós. Porque não era bairro dos Congós. Era as terras chamadas Araçás. Era um terreno chamado Araçás. Por que Araçás? Olha só que legal. Porque, lembra umas goiabinhas, umas goiabazeda que tem? Tu deve conhecer. Sim, Araçá. Araçá. Então, tinha muita plantação, tinha aquelas goiabeiras lá, plantação de goiaba lá, e ele pegou esse terreno e lá ele criava vacas leiteiras, vendia gado. E para você ver, naquela época, há muito tempo atrás, meu avô já fazia um serviço social muito grande, porque as pessoas iam para lá plantar, fazer roça, e ele doava as terras para as pessoas, para a pessoa plantar, tirar o seu sustento. Eles atravessavam do laguinho para cá, tá? Porque você sabe que o laguinho foram retirados e foram para o laguinho, porque lá existia um lago, o primeiro poço, e as mulheres iriam ser lavadeiras de roupa. Já a favela, porque as casas eram lá em cima, espécie de favela. Se você vê a Mendonça Furtado, ainda tem uma aparênciazinha sobre isso. O Velho Congó veio para a favela, no caso, a minha família. Então, com a morte do meu avô, depois, houve a invasão do bairro, tá? Os araçás fazem divisas para a fazendinha. Varava agora não passa mais, por quê? Porque as pessoas muito construíram extenso, casas, né? Em cima. Então, é um bairro muito grande que ele não teve condições de segurar essas terras. Então, com o povo vindo de outros estados, do Pará, do Maranhão, invadiram, houve indenização, e a única coisa, e o presente que lhe deram, foi ter conservado o nome do bairro com o nome do proprietário. O bairro dos Congós, pertencia ao Velho Congó. Essa história, muito legal. Essa história eu ouvi uma vez do meu avô. Meu avô mora no bairro dos Congós. E ele tem, se não me engano, 79 anos. Conhece. E aí ele falou essa história pra gente sobre o seu Congó. Ele falou, o bairro ele recebeu esse nome por conta. Era o nome, né? do proprietário. Sim, que todo esse bairro ele pertencia ao seu Congó. E aí, de passar os tempos, né, essa popularização, como você falou, exatamente, né? Mas o bairro recebeu esse nome, né? Preservou o nome. Dono, né? Sim, falou que realmente era isso, né? Muito diferente como era hoje, né? Muito, muito diferente. Tinha a criação de gado. Era um bairro pouco populoso, que hoje é um dos maiores bairros que tem dentro do estado do Amapá, é o bairro dos Congós. E, inclusive, ele falava que o bairro, lá a região, nesse período, né? Eles andavam de canoa, que saíam, atravessavam ali para Lagoa dos Índios. Lagoa dos Índios, tudo. Né? Tudo ele falou ali, Lagoa dos Índios, fazendinha, cavalo, tinha cavalgada. Eu tenho quase 60 anos, ainda andei de cavalo lá. Mas agora não anda mais, não tem mais como andar. Tinha, né? Realmente, né? Com o crescimento da cidade, a gente sabe que a modernização é inevitável, né? Inevitável. Mas aconteceu, ainda bem que preservou, no mínimo, o nome do dono do bairro. Sim. É legal a gente ver essas histórias, né, esses fatos como são narrados, né? E aí a gente vê como a gente tem uma identidade rica, né? Gigantesca. Que falta, logicamente, a gente explorar mais, conhecer
mais, né? Mas em questão ao mar abaixo, Elísia, né? Sim. Qual é a identidade? A gente sabe, né, mas qual é o papel dessa identidade no marco de uma cultura mapaense quando se fala em mar abaixo? O mar abaixo, no meu ver, no meu aprendizado, eu fui nascida e criada dentro do mar abaixo. Eu dancei mar abaixo na barriga de minha mãe. Sim. Minha mãe era compositora, Dica Congóis de Ladrões do Mar Abaixo, cantava e dançava. Sempre realizou o ciclo do Mar Abaixo em honra à Santíssima Trindade dos Inocentes, festa que eu continuo realizando, que é um dos maiores festas populares e cultural dentro do estado do Amapá, que tem a durabilidade de 3 meses, que inicia no sábado, aleluia, e termina no domingo do Senhor, obedecendo o calendário da Igreja Católica. Então é uma divindade santa. E o que é o Mar Abaixo? O Mar Abaixo, com a chegada do negro, eles tinham isso como identidade. É uma identidade. São as nossas crenças, os nossos hábitos, o nosso dia a dia retratado dentro da nossa cultura. Então, Mar Abaixo é uma dança, né, dançada com braços curtos e arrastados, até porque eram acorrentados, escravizados, então não tinham como alargar os passos. Então, curtos e arrastados, identificando que ali existia uma corrente, acorrentados, né? Então, nos momentos que eles tinham, para você ver, o negro, ele não tinha só, eles eram comprados para serem escravizados porque tinham o porte físico, os dentes bonitos, mas eles tinham um intelecto muito maior, porque você já pensou, você carregar pedra o dia inteiro, e no momento que você tem de deitar, de descansar, você compor uma letra de uma música, que é isso que é o Ladrão de Mar Abaixo, porque é o dia a dia daquela comunidade que você transforma em versos, em prosas e canta. Pura literatura, né? Literatura pura, canta através do ritmo, ritmados por caixa, em uma roda de Mar Abaixo. E o Mar Abaixo, ele retratava o quê? O momento de alegria daquela população e as festividades. O negro, sempre que tinha problema, ele socorria quê? Ao santo, ao devoto. E ali ele pedia para quê? Sempre ficar bom de algo, aconteceu alguma graça para ele, ganhar alguma graça, e com essa graça ele iria festejar. Ele prometia fazer as festas, e essas festas sempre eram ladeadas por Mar Abaixos. Então, o Mar Abaixo, ele representa muito o negro para cá veio, que para cá veio, ele já conhecia a cultura do tambor. Mas aqui ele perpetualizou. De que maneira? De uma outra maneira, porque o ritmo é diferente. Que você vê que tem caixa de Mar Abaixo, você vê caixas parecidíssimas, mas os toques são diferenciados. Mar Abaixo, ele é único do estado do Amapá. Como ele é tocado com baqueta, você vê no Ceará, você vê caixa, você vê no Maranhão, você vê o tambor de Minas, também tem caixas, mas o Mar Abaixo, ele é único através dos toques. As diferenças são os toques. Eu mesmo já fui em Recife, já vi também, já fui no Maranhão, a gente sabe que pelo toque é que há diferença. E o Mar Abaixo era um momento prazeroso que eles tinham e que viviam em comunidade, ali no Largo dos Inocentes, onde fica ali atrás da igreja de São José, a velha catedral, que hoje não tem mais nada de inocente, né? Aquilo ali virou uma safadeza só, né? Infelizmente. Mas ali era chamado Largo dos Inocentes, onde eles viviam em comunidade. Era um banheiro para todos, eram casas coladas uma na outra. Eles viviam de uma economia de subsistência, um ajudando o outro. Então, eu às vezes paro para pensar, era uma vida muito boa. Porque não existia ganância, não existia a desordem, não existia os inimigos, todos muito amigos, e dançavam, festejavam, sofriam. É claro, porque o sofrimento sempre foi muito grande. Mas eles conseguiam, com tudo isso ainda, ter o momento prazeroso deles. Então, eu fico assim, muito feliz de pertencer a uma raça dessa. Olha só, que legal, né? Muito bom. Quero aproveitar aí para mandar um abraço para os nossos apoiadores, né? Adrine Maciel, Modas Fashion, Panificadora Presente de Deus, Casa Nossa Senhora das Cabeças,
Anete Nascimento, tá? Quero mandar um abraço a todos vocês que sempre acompanham o nosso programa, sempre estão aqui com a gente, curtindo, né? Você que está aí do outro lado, curta, comente, compartilhe nas nossas redes sociais, siga lá o grupo A Gazeta. Quero agradecer por você ter aceitado nosso convite mais uma vez. Obrigada. Viu? É um prazer, foi um prazer, na verdade, estar aqui com você. Espero recebê-la novamente outras vezes. Estou tá? à disposição. Sim, e quando tiver algo na UNA, não se surpreenda se eu estiver por lá para entrevistá-la. Na hora, a gente está sempre aberto a isso. Já quero te convidar que nós iremos começar em abril, Sim. o ciclo do Mar Abaixo, que começa em abril e vai até junho. Uhum. Você sabe que do dia 16 de junho é o Dia Estadual do Mar Abaixo. O Mar Abaixo, em novembro, dia 18 de novembro de 2011, ele recebeu a titulação, de 2019, ele recebeu a titulação como Patrimônio Material do Brasil, mas em 2010 ele já tinha como Patrimônio Material do Estado do Amapá. Então, é interessantíssimo, a gente precisa desse apoio. A gente quer mais uma vez agradecer a você, aos seus patrocinadores que levam esse entretenimento, que leva o conhecimento para todos e que é extremamente necessário, porque um povo sem cultura é um povo sem memória, e a cultura é quem nos representa, nossas crenças, o nosso dia a dia, aquilo que identifica uma população. E o Estado do Amapá, eu sou assim extremamente feliz por pertencer, por praticar e por dedicar meu tempo a esta cultura tão linda, trazida pelos nossos ancestrais e preservada, e que a gente espera que a minha terceira, a minha quarta, a minha quinta e a minha sexta geração continue preservando. Perfeito, muito obrigado. Gente, até o próximo Cena Aberta.